Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. A cura de um surdo e gago. Deixando as cercanias de Tiro, veio Jesus por Sidom ao mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele. Fazendo-o sair do meio da multidão e levando-o para um lado, Jesus pôs os seus dedos nos ouvidos dele e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Eftá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e imediatamente lhe soltou a língua e falava com clareza. Recomendou-lhes Jesus expressamente que a ninguém o contassem, mas quanto mais o recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Cheios de admiração diziam: Ele tudo tem feito bem, faz até que os surdos ouçam e que os mudos falem. Número 178. Já por muitas vezes temos tratado de casos análogos. Jesus, o grande médico das inteligências, atuava então sobre a matéria, impressionando os sentidos grosseiros e materiais do homem. Hoje, porém, diante da multidão imensa que é a humanidade, ele se aproxima dos surdos e dos cegos, toca-os com seu bendito dedo e diz: Eftá! Abri-vos, inteligências entorpecidas. Abri-vos, olhos vendados pela matéria. Abri-vos para escutar as vozes dos Espíritos do Senhor, que vos trazem seus ensinamentos, que vos ensinam a sua lei. Abri-vos para contemplar a aurora do novo dia, do dia em que vos é trazida da parte do Senhor a liberdade que implica o uso livre da razão, a apreciação dos fatos e das coisas, a aplicação da ciência e a marcha progressiva em todos os terrenos. A liberdade é o oposto da escravidão. A liberdade que o Senhor vos concede é o despedaçamento das cadeias que a escravização humana vos impunha. Tende, pois, livre a consciência e não queirais outro guia que não seja o amor a Deus acima de tudo e ao próximo mais do que a vós mesmos. Para operar a cura do surdo gago, Jesus, diz o evangelista, lhe pôs os dedos nas orelhas e saliva na língua, e elevando o olhar para o céu, suspirou e disse: Eftá! Abri-vos! Foi um exemplo dado aos discípulos e aos homens. Por ato exclusivo da sua vontade, unicamente pela sua força magnética, podia o mestre restituir ao surdo gago a faculdade de ouvir e de falar. Mas tanto os discípulos como os que os seguiam precisavam concentrar suas forças e usar da prece para alcançarem o resultado almejado, obtendo dos espíritos superiores o necessário auxílio, consistente em escolherem e lhes porem nas mãos os fluidos apropriados. Era, portanto, preciso que o mestre lhes ensinasse os diversos meios que tinham ao seu alcance quando houvessem de operar. Que de dentro da sua ignorância orgulhosa,
os espíritos fortes que desconhecem completamente o poder magnético dos espíritos puros, dos espíritos superiores, a natureza, os efeitos e as propriedades de ação dos fluidos sobre o organismo humano, não taxem de impossíveis esses fatos autênticos chamados milagres, os quais todos se enquadram na ordem da natureza e se produzem segundo suas leis. O magnetismo prova a possibilidade de tais fatos. A surdez de nascença e, portanto, o mutismo que lhe é consequente provém muitas vezes de uma relaxação do órgão respectivo e às vezes também de uma obstrução. A ação fluídica, exercendo-se sobre o aparelho da audição, sobre o tímpano, quando se ache distendido ou espessado, o contrai ou dilata, conforme é o caso, dispersa os fluidos que se tenham acumulado ou prendido nos tecidos e restitui ao órgão a flexibilidade que perdera. E assim, o surdo, logo que começa a ouvir, deixa de ser mudo. Não vos cause espanto haja falado incontinente aquele homem que jamais articulara uma só palavra desde que nascera. Deveis compreender que as palavras não lhe saíam a princípio tão distintas como as vossas. Quaisquer que tenham sido, porém, as que pronunciou, bastaram para encher de espanto a multidão. Além disso, como deveis igualmente compreender, vós outros espíritas, sendo aquela cura de grande importância para a aceitação da crença que Jesus viera difundir, os espíritos que sempre o acompanhavam auxiliaram, no mesmo instante, por meio do magnetismo espiritual, o desenvolvimento da nova faculdade que ele acabava de dar ao homem, e por meio da inspiração, facilitaram a este o uso dela. Demais, não estava junto dele o seu anjo de guarda? Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.